Bom, minha gente, estamos de volta com a nossa parte 2 da discussão sobre a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido. Na primeira parte dessa discussão, nós falamos sobre a oscilação subamortecida, né? Para a situação em que ômega zero ao quadrado era maior do que beta ao quadrado, e nós vimos que o comportamento dessa oscilação era dada por essa forma que está aqui, ou seja, uma amplitude que decai com o tempo, decai exponencialmente com o tempo. Agora, nessa nossa parte 2, nós vamos discutir a solução da equação diferencial do oscilador harmônico para o ômega zero menor do que beta. Na verdade, ômega zero ao quadrado menor do que beta ao quadrado. Então, vamos fazer a nossa discussão para este caso aqui, que é o nosso segundo caso, né? Então, vamos lá. Bom, nesse caso, nós vamos ter a seguinte situação. O nosso lambda, que é a solução da equação característica, né? Da mesma forma que no caso anterior, ela vai ficar representada por dois valores, né, duas expressões, o lambda', que vai ser menos beta mais a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado. E nós vamos ter o ômega duas linhas, né, e o ômega duas linhas vai ser menos beta menos a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, né? Então, essas aqui são as nossas soluções para o lambda, né? E como nós estamos trabalhando a situação em que este ômega zero ao quadrado é menor do que o beta ao quadrado, como vocês já devem estar percebendo, essas soluções aqui não vão ser complexas, ou seja, tem soluções que recaem no campo dos números reais, né? Então, nós vamos ter o C1, né, o x1 de t, né, que vai ser a nossa primeira solução particular, vai ser igual a C1 e elevado a menos beta mais a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. E vamos ter o x2, né, que vai ser a outra solução particular, e elevado a menos beta menos a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes t. Então, essas aqui são as duas soluções distintas, x1 e x2. Evidentemente, como nós já sabemos pela teoria das equações diferenciais, pela teoria das equações diferenciais, como nós já sabemos da teoria das equações diferenciais, a solução geral pode ser representada pela combinação linear dessas duas soluções. Antes disso, né, para simplificar as nossas notações, né, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar este menos beta menos a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero e vamos chamar isso aqui de menos beta 1. E vamos considerar o menos beta mais a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Eu vou chamar isso aqui de menos beta 2. Isso aqui vai facilitar as nossas notações, né? Com isso, né, nós vamos ter que a nossa solução x1 vai ser C1, que multiplica e elevado a menos beta 1t, e a nossa solução C2, x2, vai ser C2 vezes e elevado a menos beta 2t. Então, fica uma notação menos carregada. Com isso, né, a solução geral, como nós já sabemos, é a combinação linear dessas duas soluções, vai ser x de t igual a C1 e elevado a menos beta 1 vezes t, mais C2 vezes e elevado a menos beta 2 vezes t. Bom, a primeira coisa que nós temos que considerar ao analisar essa equação aqui é que, como ela não está escrita em termos de exponenciais complexas, como no caso anterior, né, nós não podemos fazer aquela simplificação, né, escrever, né, por exemplo, o exponencial em termos de uma combinação de senos e cossenos, né. Então, nós vamos ter que partir para outros caminhos, né, para
primeiro determinar C1 e C2. Né? Então, como nós já havíamos falado, né, essa equação aqui ela só vai ter solução quando nós determinarmos as constantes C1 e C2, constantes essas que são determinadas a partir das condições iniciais do nosso problema. Então, vamos lá. Então, como elas são constantes a serem determinadas a partir das nossas condições iniciais, e aí, para facilitar, né, a nossa análise, nós vamos considerar as seguintes condições iniciais aceitáveis para esse problema. A primeira condição, nós vamos considerar que x de 0 seja igual a x0, e vamos considerar que o v de 0 seja 0, ou seja, nós vamos considerar que inicialmente aquele bloquinho lá ele estava parado. Essas vão ser as nossas condições iniciais, vamos aplicar essas condições iniciais para determinar essas constantes C1 e C2. Né? Então, são aqui as condições iniciais de número 14. Vamos lá. Então, seguindo a nossa análise, vamos tentar encontrar essas constantes. Né? Então, para a primeira condição, né, é que o x de 0 seja igual a x0. Então, para essa condição, eu vou ter C1, né, vezes e elevado a menos beta 1 vezes 0, mais C2, que multiplica e elevado a menos beta 2 vezes 0 igual a x0. De uma forma bem simples, né? E aqui eu vou ter e elevado a 0 e aqui também e elevado a 0, que logicamente vai me dar como resultado 1, de forma que eu vou ter C1 mais C2 igual a x0. Né? Então, isso aqui é a equação para a nossa primeira condição inicial. Agora vamos aplicar a segunda condição inicial, né? Que o v de 0 seja igual a 0. Bom, como nós estamos trabalhando aqui com a velocidade, nós vamos ter que pegar a expressão, né, da solução geral, que me dá a posição, e derivar para encontrar a velocidade. Então, nós vamos lembrar que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, né? E aí vamos derivar a equação do x de t. Né? Ou seja, nós vamos fazer a derivada com relação ao tempo de C1, que multiplica e elevado a menos beta 1t, mais C2, que multiplica e elevado a menos beta 2t. Então, isso aqui, quando eu fizer esta primeira derivada aqui, a derivada de C1 vezes e elevado a menos beta 1t, eu vou encontrar menos beta 1, C1, e elevado a menos beta 1c. E quando eu fizer a derivada desse segundo termo, ou seja, a derivada de C2 e elevado a menos beta 2t, eu vou encontrar como resultado menos beta 2 vezes C2, que multiplica e elevado a menos beta 2. Essa é a expressão para a velocidade da partícula. Impondo a condição que no tempo zero essa velocidade seja zero, né? Então eu vou ter que menos beta 1, que multiplica C1 vezes e elevado a menos beta 1 vezes 0, mais, ou menos, né? O beta 2, que multiplica C2 vezes e elevado a menos beta 2 vezes 0. Né? Tudo isso tem que ser igual a 0 para atender às nossas condições iniciais. Da mesma forma, esse termo aqui é igual a 1, esse outro termo também é igual a 1. O que vai me dar como resultado para este primeiro termo aqui, menos beta 1 C1, menos beta 2 C2, tudo isso igual a 0. Então, essa daqui foi a segunda equação que nós obtivemos a partir da nossa condição de contorno inicial. Então, com isso, né, nós temos aqui as nossas equações. C1 mais C2 igual a x0 e menos beta 1 C1 menos beta 2 C2 igual a 0. Né? O objetivo aqui foi montar esse sistema de equações. E claro, como x0, né, e menos beta 1 e menos beta 2 são conhecidos, né, o nosso objetivo aqui, evidentemente, é encontrar C1 e C2. Então, nós vamos resolver esse sistema formado por duas equações e duas variáveis. Né? Então, a primeira coisa que nós podemos considerar se eu pegar aqui esta segunda equação, menos beta 1 C1 menos beta 2 C2 igual a 0, eu posso concluir que o menos beta 1 C1 é igual a beta 2 C2. O
que eu posso reescrever como sendo C1 igual a menos beta 2 dividido por beta 1 vezes C2. Então, aqui eu isolei o C1 nessa equação de baixo e vou substituir na equação de cima. Então, vamos lá para ver como é que fica esse cálculo, né? E como vocês vão perceber, é mais trabalhoso nós determinarmos as constantes a partir das condições iniciais do que resolver a própria equação diferencial, né? Então, eu tenho aqui, só lembrando que o meu C1 é menos beta 2 sobre beta 1 vezes C2. Substituindo na primeira equação, que é C1 mais C2 igual a x0, nós vamos ter menos beta 2 sobre beta 1 mais C2 igual a x0. Como vocês podem observar, eu tenho esses dois termos, em que o C2 aparece, né, nesses dois termos, então eu posso colocar o C2 em evidência. Então eu vou ter aqui C2 que multiplica menos beta 2 sobre beta 1 mais 1. Né? Então, colocando o C2 em evidência, eu vou ter isso daqui. Bom, qual vai ser o meu próximo passo? Para facilitar os cálculos que eu vou fazer lá na frente, né, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar, né, e vou tirar o mínimo aqui, né? Então, eu tenho um denominador aqui composto por beta 1 e aqui eu tenho um 1. Então, eu vou tirar o mínimo aqui, né? Então, eu vou ficar com o mínimo aqui entre beta 1 e 1 vai ser beta 1. Né? Então, eu faço beta 1 dividido por beta 1, dá 1, vezes menos beta 2, dá beta 2. Beta 1 dividido por 1, dá beta 1, vezes 1, dá beta 1, dividido por beta 1. Tudo isso daqui igual a x0. Né? Apenas coloquei aqui, calculei o mínimo. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este C2, que está multiplicando tudo isso. Né? Então, C2 que multiplica menos beta 2, mais beta 1, igual a x0 vezes B1. Apenas passei beta 1 multiplicando x0. Então, eu tenho essa expressão aqui, o que vai me dar como resultado, isolando o C2, eu vou ter um C2 que vai ser igual a x0 beta 1 dividido por menos beta 1 menos beta 2 mais beta 1. Então, esse aqui é a expressão para o C2, em termos dos betas e do x0, que são valores conhecidos. Então, como o meu C1 é menos beta 2 sobre beta 1 vezes x0 B0 sobre menos beta 2 mais beta 1, né? Eu tenho aqui as minhas duas constantes C1 e C2, que eu posso agora levar lá na equação do x de t, que é a equação geral. Né? Então, o meu C1, né, ele vai ser simplesmente... Agora eu vou fazer uma outra continha aqui, né? Porque o que eu fiz aqui foi substituir, né, onde tinha o C2, lá na expressão do C1, eu coloquei, né, o que era o x2. Então, eu fiquei com menos beta 2, beta 1 vezes x0 sobre menos beta 2 vezes beta 1 mais beta 1 ao quadrado. Né? O que nós fizemos, só lembrando, foi substituir a expressão do beta 2 aqui na expressão do beta 1. E aí obtivemos essa expressão aqui para o beta 1. Então, vamos substituir C1 e C2 lá na equação 13, que é a equação geral no nosso oscilador harmônico. Então, eu vou ficar com x de t igual a menos beta 2 vezes beta 1 vezes x0, dividido por menos beta 2 vezes beta 1 mais beta 1 ao quadrado, que é o nosso C1, né? Vezes e elevado a menos beta 1 vezes t, está multiplicado pelo exponencial, mais, né, o nosso C2, B1, x0, dividido por menos beta 2 mais beta 1, a expressão do C2.
Isso, evidentemente, vezes o e elevado a menos beta 2t. É claro que nós podemos pegar essa expressão aqui e simplificá-la um pouco mais, né? Então, vamos tentar simplificar um pouco essa expressão, colocando alguns termos que são semelhantes aqui em evidência, né? Por exemplo, né? Aqui, se vocês pararem para observar, né? Eu posso colocar aqui no denominador dessa expressão, eu posso colocar o beta 1 em evidência. Eu posso colocar o beta 1 em evidência. E isso vai me proporcionar, né, colocar outros termos em evidência também e tornar essa equação um pouco mais simples, né? Então, é isso que nós vamos tentar fazer. Então, vamos lá, né? Então, eu recuperei aqui a equação para que vocês possam ver o que é que nós vamos fazer. E a primeira coisa que nós vamos colocar em evidência aqui vai ser o beta 1 nesse denominador aqui. Então, eu vou reescrever aqui, então eu vou ter x de t. Então, eu vou ter menos beta 2 vezes beta 1 vezes x0, dividido por, coloquei o beta 1 em evidência, então eu vou fazer menos beta 2 vezes beta 1 dividido por beta 1. Eu vou ficar com menos beta 2. Beta 1 ao quadrado dividido por beta 1 vai ficar somente beta 1. Então, eu fiquei aqui com menos beta 2 vezes beta 1 vezes x0 dividido por beta 1 vezes menos beta 2 mais beta 1. Então, tudo isso daqui está sendo multiplicado pelo exponencial de e elevado a menos beta 1t. Seguindo, eu apenas repeti aqui a minha constante C2, multipliquei pelo e elevado a menos beta t, e agora eu posso, como vocês podem perceber, eliminar esse beta 1 aqui do denominador com o beta 1 do numerador. E com isso, eu vou ficar com menos beta 2x0 dividido por menos beta 1, menos beta 2 mais beta 1 vezes e elevado a menos beta 1 vezes t, né, para esta primeira expressão, mas o beta 1 x0 dividido por menos beta 2 mais beta 1, tudo isso elevado a menos beta 2 vezes t. Bom, se nós formos parar para analisar essa equação aqui, nós vamos perceber que com a eliminação desse beta 1, nós temos outros termos semelhantes aqui. Por exemplo, o x0 sobre menos beta 2 mais beta 1 é comum nesses dois termos aqui. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, x0 sobre menos beta 2 mais beta 1, e vou colocar em evidência, né? Quando eu fizer isso, né, o que é que eu vou ter para o meu x de t? O meu x de t vai ficar simplesmente com x0 dividido por menos beta 2 mais beta 1. E aí eu vou fazer a divisão aqui, né? Eu vou dividir todo esse primeiro termo por x0 menos beta 2 mais beta 1. Eu vou ter como resultado menos beta 2 vezes e elevado a menos beta 1 vezes t, né? E vou dividir todo esse termo aqui por esse termo aqui e vou obter menos beta 1 vezes e elevado a menos beta 2t, né? Então, eu fiquei com essa expressão aqui. Bom, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso explicitar quem é beta 1 e quem é beta 2. E escrever isso aqui de uma forma que me permita tirar mais conclusões, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter x de t, né? Eu vou só reescrever, reordenar a ordem aqui, só vou reescrever isso aqui como sendo beta 1 vezes e elevado a menos beta 2 menos beta 2 vezes e elevado a menos beta 1t. Pronto, está aqui a nossa expressão. E como eu tinha falado anteriormente, eu vou apenas explicitar quem são esses beta 1 e beta 2.
Então, vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa análise. Então, um pouco de cálculo, como vocês estão percebendo, né? Só lembrando, eu disse que o menos beta 1, era igual a menos beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado elevado ao meio, né? E, consequentemente, o beta 1, né, vai ser o quê? O beta mais a raiz quadrada de beta 2 menos ômega zero ao quadrado. Só multiplicando isso aqui por menos 1. E nós vimos também que o menos beta 2, que nós escrevemos lá atrás, é menos beta mais a raiz quadrada de beta 2 menos ômega zero ao quadrado, né? Então, como lá embaixo eu tenho no denominador menos beta 2 mais beta 1, o que nós vamos fazer? Vamos somar o menos beta 2, que é isso aqui, com o beta 1, que é essa expressão aqui. Então, vamos fazer essa soma, né? Então, com isso, eu vou ter que menos beta 2 mais beta 1 vai ser simplesmente menos beta mais beta 2 menos ômega zero ao quadrado elevado ao meio, mais beta 2 menos ômega zero ao quadrado elevado ao meio, né? Então, ao fazer essa soma, ao efetuar essa soma, vamos perceber que esse menos beta vai ser eliminado com esse beta, de forma que eu vou ter simplesmente o quê? Beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado elevado ao meio, mais beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado elevado ao meio, né? Isso aqui vai me dar 2 vezes beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado elevado a 1 meio. E o que nós vamos fazer? Vamos substituir essa expressão lá na nossa equação. Com isso, o nosso x de t, que é a nossa equação de movimento, esse x de t vai ser simplesmente x0, x0 dividido por 2 vezes beta 2 menos ômega zero ao quadrado elevado a 1 meio, vezes beta 1 vezes e elevado a menos beta 2t menos beta 2 vezes e elevado a menos beta 1t. Essa daqui é a equação, né, geral da posição, né, a solução geral da equação do oscilador harmônico para o beta maior do que o ômega. Então, é uma expressão um tanto quanto grande, né? Mas nós podemos tirar algumas conclusões interessantes sobre essa equação aqui. A primeira conclusão é que nós temos aqui um termo oscilatório aqui, né? Eu tenho esse x0 dividido por 2, né, vezes beta 2 menos ômega zero ao quadrado, que são frequências angulares, né? E nós temos aqui exponenciais que não são necessariamente oscilatórias, ou seja, o que essa equação aqui me diz, né, é que, na verdade, praticamente, eu não tenho oscilação, né? Ou seja, o que essa equação aqui me diz é que, a partir do momento que o sistema começa a oscilar, né, a força dissipativa imediatamente, quase que imediatamente, elimina, né, leva a zero essa oscilação. Então, ela praticamente não oscila, como o subamortecimento que nós vimos na aula passada, né? Imediatamente, quase que imediatamente, de uma forma mais severa, essa oscilação é levada a zero. Então, eu começo com uma amplitude inicial e automaticamente essa amplitude é jogada a zero, né? Então, com isso, né, nós podemos fazer uma análise aqui. Deixa eu ver aqui. Com isso, né, nós podemos verificar o seguinte: se eu fizer aqui um gráfico, posição aqui, x de t na vertical e o tempo na horizontal, nós vamos ver que o nosso movimento ele começa com uma amplitude inicial x0, né, e pouco tempo depois que o movimento começa, automaticamente, né, essa amplitude é levada a zero, né? Então, é como se, de uma certa forma, praticamente nós nem tivéssemos oscilação. O sistema começou a oscilar e imediatamente, né, a força dissipativa dissipa essa oscilação. Esse tipo de
amortecimento é conhecido como superamortecimento, né? É na condição em que o beta ao quadrado é maior do que o ômega zero ao quadrado, né? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, né? Um pouco longo, porque, como eu falei desde o início, né, eu mostrei a solução detalhada, principalmente a parte que envolve o cálculo das constantes C1 e C2, que normalmente não é muito mostrada nos livros. Então, fica aí para quem quiser tirar, né, algumas dúvidas sobre o processo de determinação dessas constantes. Então, está aí o caso do superamortecimento. Nas próximas aulas, nós vamos seguir a análise do oscilador harmônico simples. Grato pela atenção de todos e qualquer dúvida, sempre estamos à disposição. Até a próxima.